de Deus. Graças a Deus. Meus amigos, sejam todos bem-vindos. A gente sempre inicia com uma pequena palestrazinha de 10 minutinhos, 5 minutinhos, né? E para manter a nossa tradição, hoje eu vou falar um pouquinho. E o tema, obviamente, que por tudo que a gente tem vivido nos últimos dias, não pode ser outro que essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Uma coisa que eu tenho notado muito é a diferença do comportamento das pessoas. A gente vê gestos de solidariedade que a gente não imaginava fosse possível ver, mas também a gente vê os mesmos abusos e os mesmos comportamentos de muitas pessoas, né, se aproveitando da situação, né? Algumas pessoas no intuito de autopreservação e preservação dos seus familiares, tomando atitudes egoístas. Então, as nossas imperfeições, eu acho que elas se destacam muito, mas também as nossas virtudes, nesse momento, conseguem se destacar também com bastante presença, vamos dizer assim, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem falando que 6 pessoas foram presas em São Paulo vendendo álcool gel falsificado, né? Então, no momento desse em que as pessoas precisam se higienizar, se cuidar para evitar o contágio, alguém vai se aproveitar dessa situação vendendo água com gel de cabelo, dizendo que é álcool gel. Enfim, essas questões todas, né, da forma como nós arbitramos e nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, que nós escolhemos para os valores que nós escolhemos para as nossas decisões, elas são muito influenciadas pela nossa consciência, né? E aí, eu fui buscar um textozinho, uma parte de um texto que está na Revista Espírita, de outubro de 1861, na página 457, quem quiser depois ler o texto como um todo. O texto fala da caridade, né, das diferentes maneiras de fazer a caridade. Mas um parágrafo, principalmente, que me chamou a atenção, e é o que eu queria compartilhar com vocês. O espírito que escreveu essa mensagem, ele se identificou como um espírito protetor, lá da Federação Parisiense, na Sociedade Espírita de Lyon, onde essa mensagem foi recebida em 1861. E ele fala assim: Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. O que ele está nos dizendo aqui é que todos nós trazemos dentro de nós essa parte divina, né? Que foi Deus que nos deu, que é a consciência. Só que o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, se coloca à frente dessa consciência, né? É quando a gente, como ele fala aqui, a gente opõe-lhe, colocando o espírito do mal. E ela, então, se cala, respeitando o nosso livre-arbítrio. Nós tomamos as decisões, fazemos as escolhas e vamos ter que, cedo ou tarde, arcar com as consequências dela. E muitas vezes é onde vai vir o remorso. E é onde, então, a gente passa a novamente ouvir a nossa consciência, a ouvir essa sentinela que está dentro de nós. Às vezes é difícil a gente arbitrar o que é certo ou o que é errado, porque nós tomamos por base os nossos valores e, obviamente, que nós temos ainda os nossos instintos de autopreservação, de preservar aqueles que amamos, de preservar os nossos bens materiais.
E, de certa forma, isso não é ilícito a gente se preocupar com isso, né? Mas, às vezes, nós exageramos nessa forma de escolher, nas escolhas que nós fazemos. E aí é importante a gente procurar, talvez, valores mais corretos, valores mais precisos que possam nos ajudar a saber medir exatamente como serão essas escolhas que nós vamos fazer. E aí nós temos 2 parâmetros importantes para isso. Se nós formos no Evangelho, segundo o Espiritismo, ou na Bíblia, enfim, nós vamos ver nos relatos de Jesus, da história de Jesus, a conduta que ele tinha era uma conduta de ética e uma conduta de uma ética categórica, ou seja, o que é certo, o que é errado, né? E, com base nisso, muitas vezes, você sabendo que uma determinada ação é certa, mas que aquilo pode trazer algum prejuízo, mas aquilo é o certo, então a gente acaba arbitrando por fazer esse certo, porque sabe que aquilo é o certo e é o que precisa ser feito. Quando a gente começa a desviar, né, dessa ética categórica, a gente começa a entrar na ética conveniente. Então, apesar de saber que determinada questão é certa, que deveria se agir daquela forma, mas aquilo, de alguma forma, me coloca numa situação menos confortável, então eu vou buscar um outro caminho que me seja mais favorável, mesmo sabendo que esse caminho não é tão correto ou tão melhor, né, que o primeiro. E essa ética conveniente que a gente utiliza normalmente nas nossas escolhas do dia a dia, porque nós vamos colocar os nossos valores, nós vamos colocar nossas necessidades, nós vamos deixar muitas vezes que as nossas imperfeições nos aconselhem no lugar da nossa consciência. Então, ainda no Evangelho, ele nos recomenda, para que nós erremos menos, é aquela máxima do não faça ao outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. E principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, nessa crise que a gente está vivenciando, onde muitas vezes uma escolha nossa de vou sair, vou na rua, e vou porque eu estou cansado de ficar preso em casa, porque esse vírus não é isso tudo que estão dizendo, enfim, ou por qualquer uma opinião particular que a gente tenha, e a gente resolva, então, se arriscar. Quando a gente vai se arriscar, o que a gente está fazendo depois é trazendo risco para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, né? Então, isso na China foi medido. Muitas pessoas que estavam em isolamento domiciliar acabaram contaminando seus familiares, né? E esses familiares, muitas vezes, sem saber que estavam contaminados, iam para a rua e contaminavam outras pessoas. Então, eles conseguiram controlar com mais eficiência no momento que, efetivamente, eles começaram a isolar todas as pessoas que estavam com diagnóstico, né, de contaminação do Covid-19. Então, as nossas escolhas que nós vamos fazer por que eu vou na rua, me expor a uma situação de vírus, né, e depois ir conviver com outras pessoas mais próximas. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, né? Que a pessoa se expusesse a um risco e viesse conviver comigo no mesmo ambiente, né? Então, essa atenção para a nossa consciência que eu queria chamar hoje, aproveitando esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é muito importante a gente buscar nos reconectarmos com essa nossa consciência, com esses valores melhores, buscando parâmetros melhores para as nossas escolhas, para as nossas decisões, utilizando de uma maneira mais sensata esse dom que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E é isso que eu queria compartilhar hoje nas nossas reflexões. Vamos, então, continuar iniciando a nossa corrente de radiação, como nós fazemos lá normalmente na casa. Nós temos 2 correntes, uma primeira corrente de harmonização e descarga, desobsessão, como preferirem chamar, e no momento seguinte a segunda corrente, que é a de cura. Nós fizemos aqui, adaptamos esse ritual
mas nós vamos fazer uma corrente primeiro de radiação e depois, em seguida, essa corrente de cura, tá? Então, aqueles que quiserem diminuir a luz no ambiente, aqueles que quiserem fechar os seus olhos, se colocar numa posição mais confortável, é válido para facilitar, né, a nossa conexão com os amigos da espiritualidade. Então, vamos iniciar com a nossa prece de início. Nós pedimos a Deus Todo-Poderoso que permita a presença dos bons espíritos a fim de nos assistir, afastar os que poderiam induzir-nos ao erro e dar-nos a necessária luz para distinguirmos a verdade da impostura. Desviai também os espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados, que porventura possam lançar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso em nosso coração. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todos os pensamentos de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos indulgência e benevolência pelos nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animam, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de o exercerem com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houver irmãos atraídos por sentimentos contrários ao bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-os, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao Mestre Eliquimor, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Pedimos a proteção dos mentores espirituais do CEIA e dos guias de todos os médiuns da corrente da casa, dos anjos da guarda dos amigos presentes nessa transmissão, para dar início aos nossos trabalhos de irradiação de hoje. Vamos fazer as nossas preces em favor desses irmãos que normalmente têm seus nomes escritos e colocados em nossa caixinha de radiação ou em nossa lista de vibração, à distância, e foram lembrados por aqueles que os amam, buscando ajuda para seus males. Vamos dirigir nossas vibrações, pedindo que nosso Pai possa ajudá-los aonde estiverem, a sentirem-se melhor do que se sentiam, afastando toda e qualquer energia ou influência negativa. Que olhe por cada um deles, lhes dando equilíbrio, harmonia, sustentação, proteção e muita força espiritual. Que haja paz e alegria nos corações e nas casas de todos esses irmãos. Que possam receber, onde quer que estejam, abundantes e perfeitas as vibrações que neste momento estão lhes sendo enviadas pela corrente da casa do Mestre Eliquimor. Que todos possam seguir, sentindo-se acolhidos e amados, sobre a proteção da luz violeta do Mestre Eliquimor, com muita paz, tranquilidade e luz em seus caminhos. Da mesma forma, vamos fazer agora a irradiação pelos irmãos desencarnados. Vamos pedir às falanges da casa do Mestre Eliquimor que venham em auxílio desses irmãos, que normalmente têm seus nomes colocados em nossa caixinha de radiação, pedindo entendimento, equilíbrio e restauração para seus perispíritos, para que possam encontrar um caminho de luz, de paz e de amor na verdadeira vida, que é a pátria da espiritualidade. Fazemos um pedido especial para os irmãos suicidas que sejam acolhidos por espíritos amigos, socorristas do espaço, para serem encaminhados aos locais de tratamento e aprendizado. E esses irmãos possam ser conscientizados de que não estão mais no plano terrestre, que possam se perdoar pelo ato que cometeram e assim sair da condição de sofrimento
e seguir um caminho de evolução ao encontro da luz. Pedimos pelos médiuns da casa, já desencarnados, em especial por Darcy Nicolai Campeão, nossa eterna babá, e por tantos outros que se dedicaram com amor ao trabalho desta casa, contribuindo para o fortalecimento da sua corrente. Que todos tenham sido assistidos em suas necessidades e possam seguir por um caminho de luz e evolução em direção ao nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora dirigir nosso pensamento em favor de todos os amigos e frequentadores da casa do Mestre Ariquimur, bem como a todos os irmãos que estão participando desta corrente através da internet. Rogamos a espiritualidade em favor de todos esses nossos irmãos, que esta corrente da cúpula espiritual da casa do Mestre Ariquimur possa chegar até cada um deles, onde estiverem nesse momento, ajudando-os a sentirem-se melhor do que se sentiam, afastando toda e qualquer energias ou influências negativas que possam lhes prejudicar ou aos seus caminhos, fazendo com que se sintam mais equilibrados, energizados, fortalecidos em harmonia. Que todos possam seguir sentindo-se acolhidos e amados sob a proteção da luz violeta do Mestre Ariquimur, com muita paz, tranquilidade e luz em seus caminhos. Graças a Deus. Vamos pedir também aos guias, mestres e mentores da casa do Mestre Ariquimur, assim como a todos os amigos e falanges espirituais presentes, que visitem a todos os nossos irmãos de jornada, principalmente estes que se veem envolvidos pelos acontecimentos da ação da presente epidemia do coronavírus, bem como todos aqueles que estejam sob o jugo de desespero e do desamparo em todos os cantos do nosso planeta. Enfim, onde hajam irmãos necessitando de amparo, levando a cada um deles a certeza do amor incondicional de Deus, de sua infinita sabedoria, justiça e perfeição, dando-lhes a coragem, a força e o equilíbrio que tanto necessitam. Graças a Deus. Vamos pedir também a espiritualidade em favor dos médiuns e voluntários do CEIA. Que a cúpula espiritual da casa do Mestre Ariquimur não permita que nenhum de nós guarde, no dia de hoje, algum fluido negativo, qualquer energia ou influência que possa vir a prejudicar nossa caminhada material ou espiritual, e que nossos amigos espirituais possam zelar por nós, nos mantendo em equilíbrio, energizados e em harmonia. Que nossos lares e locais de trabalho sejam visitados, limpos e harmonizados por nossos guias e protetores, permitindo tenhamos paz e tranquilidade em nossas relações com quem amamos e com quem convivemos. Graças a Deus. Vamos fazer a oração de São Francisco de Assis, caminhando para o encerramento dessa nossa primeira corrente. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Agradecemos aos mentores da cúpula espiritual do CEIA e aos nossos guias espirituais por toda a proteção que nos é dada em todos os momentos.
Vamos nos manter de olhos fechados e conectados com nossos amigos espirituais, permitindo que eles nos apliquem um passe de harmonização e sustentação. Mentalmente, nos coloquemos diante de sermos atendidos. Um irmão oriental, um caboclo, um preto velho, nos vejamos diante deles. Procuremos perceber o amor que eles irradiam por nós nesse momento. Respiremos profundamente e permitamos receber o passe que necessitamos. Primeiro, as energias de limpeza e harmonização, que vão nos envolvendo completamente de cima até embaixo, comandadas por esse amigo espiritual.